Fala galera, sejam bem-vindos. Meu nome é Marel Simões e eu sou da LVL Trading Salvador. Eu sou o gerente professor aqui da LVL Trading Salvador e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre Tape Reading. É um assunto que está muito na moda hoje, muita gente quer saber sobre Tape Reading e eu quero explicar a vocês de uma forma bem básica, bem simples, indo direto ao ponto, o que é Tape Reading, como que funciona o Tape Reading, beleza? Então fique comigo aqui que vai ser rapidão, uma explicação bem dinâmica e bem simples para vocês, direto ao ponto mesmo do que é Tape Reading. Ok? Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho dos tópicos que a gente vai discutir hoje, né? As principais formas de análise de mercado, vamos comentar um pouquinho de cada forma, como que ela é e tal. Vou falar para vocês o que é o Tape Reading em si. Vou explicar como funciona o book de ofertas, que é essencial para qualquer trader saber. O Times and Trades, que é a segunda grande peça do Tape Reading. Vou falar também dos tipos de ordem que existem, né? Para que vocês entendam como que funciona o Tape Reading. E vou explicar a dinâmica de um book de ofertas e o Tape Reading, como eles se relacionam entre si, como que isso funciona, né? E no final, para concluir, eu vou dizer a vocês como usar o Tape Reading para operar, né? Como usar isso a seu favor para que você transforme essa informação em trades vencedores. Vamos lá, direto para as primeiras formas de análise. Análise fundamentalista, análise que a galera conhece muito, análise baseada no balancete das empresas e etc. Análise muito difundida, muito conhecida. Análise gráfica, outro tipo de análise muitíssimo conhecida, muitos traders utilizam ela, que é baseado nos gráficos, que também é conhecida como análise técnica, né? E finalmente o método de análise da fita, que é o famoso tape reading, que hoje a galera fala muito. Então, tape reading é uma das formas de análise de mercado que a gente vai discutir hoje aqui. É o foco da LVL Trade e é o nosso foco operacional hoje é o tape reading. Então, o que é o tape reading, né? O método do tape reading é um método que foca em duas coisas. Tem dois focos principais. O primeiro deles é o book de ofertas, né? O book de ofertas, vocês estão vendo aqui o book de ofertas, que é onde cada player, cada operador coloca o seu desejo de comprar ou vender, né? A intenção do player. Por exemplo, você está vendo aqui agente, quantidade, compra. Desse lado são os compradores. E aqui venda, quantidade e o agente, que são as corretoras. Portanto, uma rápida explicação aqui. A Mirai quer comprar 2.800 ações a um preço de R$ 4,86. Com isso, ela está no book de ofertas, querendo fazer essa compra nesse preço por essa quantidade. Tá? Não se preocupem muito com os outros detalhes aqui, porque eu vou entrar em detalhes específicos de cada coisa aqui do book. Tá? E também temos o Times and Trades, também conhecido como Times and Sales, né? E que é apenas o que aconteceu de fato no mercado já, né? Temos aqui nesse primeiro caso o Morgan e o Bradesco, o Morgan comprou do Bradesco 100 ações ao valor de R$ 4,87. Então, o que é que eu quero que vocês entendam nesse slide, principalmente é que o tape reading é foca basicamente em duas coisas, o book de ofertas e o Times and Trades, tá? Seguindo um pouquinho, falando especificamente agora do book de ofertas, tá? O que é o book de ofertas? O book de ofertas é muito simples, é exatamente a intenção de cada player. Como eu falei, a Mirai que está aqui, essa corretora Mirai, queria comprar 2.800 ações no preço de R$ 4,86. Essa era a vontade da Mirai. Logo abaixo da Mirai veio o Votorantim querendo comprar 10 mil ações, também a R$ 4,86. Como é que funciona? Por que a Votorantim está antes da Mirai aqui? Porque a Votorantim chegou depois da Mirai. Então aqui, esse caso, o book ele é formado por ordem de chegada, não ordem de tamanho de lote. Caso você coloque um novo lote aqui de 1.000 ações ou de 5.000 ações, ele vai entrar no final da fila.
nesse preço, obviamente, de 4,86. Quem colocar um preço 4,85 vai para o final da fila do 4,85. O mesmo funciona para os lotes de venda. Então você vê aqui a XP querendo vender 6.800 ações no preço de 4,88. Então, por ordem de chegada, mais uma vez você vê a Ativa que chegou depois da XP com a ordem de 2.500 ações ao preço também de 4,88. Então aqui o book de ofertas ele é ordenado por ordem de chegada e preço. Os melhores preços de compra ficam aqui no topo e os melhores preços de venda do outro lado. Então aqui são os melhores vendedores e os melhores compradores, as melhores ofertas de compra e as melhores ofertas de venda. Então isso é o book de ofertas, tá? Eles ficam ordenados por ordem de chegada, como eu falei, e por preço também. Aqui está 86, abaixo 85, abaixo 84, 83. Do outro lado, as vendas 88, 89, 90 e assim por diante. E um fato muito importante aqui é que as ordens são canceláveis. Como isso é um book de ofertas, isso representa a intenção dos players. Então, nesse caso, a Mirai tem intenção de comprar 2.800 ações a 4,86, mas ela pode a qualquer momento desistir desse negócio e cancelar a ação, cancelar essa oferta, né? Assim como qualquer desses outros players pode fazer. E muito comumente a gente identifica os blefs nesse tipo de ação. Quando o cara está lá, ele coloca 10.000 ações para comprar e ele vai e cancela aquilo. A gente chama de blefe, né? É uma coisa comum e é uma das coisas que a gente fica de olho para interpretar o tape region. Aqui você também pode comparar o tamanho dos lotes dos players, que é outra coisa muito importante. Nesse caso aqui, você pode ver que os lotes que estão em branco são iguais a 10.000 ou maiores que 10.000. E os lotes que estão em verde são iguais a 5.000 ou maiores que 5.000. Isso daqui é meramente uma configuração particular minha do meu profit que eu fiz. Isso me ajuda a entender um pouco melhor quem são os players que estão querendo comprar mais, quem são os players que estão com lotes maiores no book, tá? Isso é meramente uma configuração de cor minha particular. Mas aqui você vê logo os lotes grandes e eu acho que isso realmente ajuda. Eu aconselho vocês a fazerem no profit de vocês também. Bom, pulando para o Times and Trades, que é a segunda grande peça da história, né? O Times and Trades é exatamente aonde os negócios concluídos são expostos. Então, o que é que acontece? Aqui você vê às 10h50 da manhã, em 32 segundos, o Morgan comprou do Bradesco 100 ações a 4,87, tá? Se você olhar aqui embaixo, você vai ver a 10h53 segundos, a XP, né, vendeu do UBS 300 ações a 4,87. Aqui, novamente, é uma configuração de cor particular minha. As cores em verde são de compras e as cores de vermelho são de vendas. Obviamente, para qualquer negócio acontecer, é necessário que haja um comprador e um vendedor. Caso contrário, não há o negócio. Então, as cores aqui é meramente de quem decidiu tomar a atitude de fechar o negócio, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais quando eu falar das ordens, dos tipos de ordem que você pode colocar no mercado. E aqui, só para vocês saberem, a ordem de chegada é meramente por tempo. As últimas ordens estão, nesse caso, no topo. Obviamente dá para reconfigurar isso e colocar no fundo do book também. Mas é uma configuração do profit padrão, fica em cima as últimas ordens. E eu acredito que é a melhor forma realmente de você visualizar. Cada nova ordem que chega, ela vai chegando aqui no topo e fica bem fácil de você ver o que está acontecendo no mercado. Então, falando sobre as ordens, nós temos basicamente dois tipos de ordens, tá? Primeiro são as ordens limitadas, ordens apregoadas, conhecidas como ordens apregoadas. As ordens limitadas são as ordens que ficam no book de ofertas até serem consumidas ou canceladas. O que é que acontece? Se eu quero comprar uma ação da Petrobras a R$10,
100 ações da Petrobras, eu decido que eu quero fazer isso, eu vou e coloco essa ação, essa oferta no book de ofertas. Isso é uma ordem limitada, uma ordem que está apregoada. Eu estou apregoando essa ordem no book, tá? E como eu disse a você, ela pode ser consumida ou ela pode ser cancelada. Caso eu resolva cancelar essa ordem, eu desistir dessa oferta, aí eu posso simplesmente cancelar, que ela vai sumir do book. Caso contrário, ela vai ficar no book até que ela seja consumida. O segundo tipo mais comum de ordens são as ordens a mercado, também conhecida como as ordens agressivas. É muito comum a gente comentar que o tal player agrediu a venda, agrediu a compra. E vocês vão entender um pouquinho mais quando eu explicar sobre a dinâmica de como funciona o book mais o Times and Trades unidos um ao outro, né? Então, as ordens a mercado são as ordens negociadas de imediato e vão direto para o Times and Trades sem passar pelo book de ofertas. Então, digamos que a XP queira vender a R$11 Petrobras e o Bradesco queira comprar a R$10 Petrobras. Aí chega um terceiro player, um JP Morgan, e fala, tá bom XP, eu quero suas ações a R$10. E vai lá e aceita o preço da XP. Nesse momento, essa ação do player do JP foi direto para o Times and Trades com essa negociação que ele fez, que no caso foi uma agressão ao preço da XP de compra, uma agressão de venda no preço da XP, que era a melhor oferta de compra naquele momento. Então, ele vai direto para o Times and Trades. Parece um pouquinho complicado, mas fique tranquilo que eu vou mostrar um vídeo para vocês, isso acontecendo devagarzinho, para que você entenda e fique bem claro, tá? Então, aprendendo a ler o book junto com o Times and Trades. O que acontece? Nós temos aqui, mais uma vez, aquele exemplo, né? A Mirai querendo comprar 2.800 ações a 4,86. O próximo item que aparecer aqui, se for uma venda, tá, de 2.800 ações no 4,86, esse lote da Mirai vai ser consumido e apareceria uma linhazinha vermelha aqui com o lote da Mirai no lugar da compradora. Aqui seria o vendedor que tivesse decidido tomar a iniciativa de fechar esse negócio. Aqui, obviamente, estariam as 2.800 ações e o preço a 4,86. Então é importante que eu quero que vocês entendam dessa dinâmica aqui, o básico princípio que o que está aqui, ao ser agredido, ele vem para cá. O mesmo funciona para as opções de venda. Ao ser agredido esse lote, o resultado vem para cá, que aqui no Times and Trades explica exatamente os negócios que foram concluídos, os negócios que já aconteceram, tá bom? Então, vou mostrar a vocês agora aqui um videozinho, tá? Devagarzinho, para que vocês possam entender exatamente o que eu estou falando para vocês, tá? Aqui vocês estão vendo uns lotes da Isinvest. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, beleza? Tá pausado aqui para vocês entenderem. Isso aqui é a Rail ou Rail, como estão falando, né? Antiga Rumo, que agora virou Rail. O último negócio dela foi a 8,86, a variação dela. Aqui tem algumas informações sobre o ativo. Desse lado nós temos o book de ofertas e desse lado o Times and Trades. Então aqui todas as compras, todas as ofertas de venda e aqui o que está acontecendo de efetivo. Você pode ver que aqui XP vendeu na Rico 200 ações a 8,86, 1.600 ações a 8,86, a XP vendeu na Invest nesse timing aqui de 10,59. Então nesse momento nós temos a Isinvest com a melhor oferta de compra a 8,86, um lote de 1.800 ações. Beleza? Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês, para a gente ver. O Times and Trades se movimentou. Beleza, o Times and Trades se movimentou. O que é que aconteceu? Apareceu uma nova linha vermelha. A linha vermelha na minha configuração é venda. Então o Credi vendeu na Isinvest 100 ações.
agrediu a Isinvest 100 ações no preço de 8,86. O número da Isinvest, que era 1,8, agora é 1,7. Perfeito? E vamos deixar correr mais um pouquinho. Vamos lá. Rolou agora uma compra da UBS em cima da Concórdia, 300 ações. A UBS comprou da Concórdia 300 ações. Se você voltar aqui o vídeo, ó, a Concórdia 1.500 e agora ela vai passar para 1.200. Perfeito? Acompanharam aí? Vou voltar mais uma vez. 1.500 para 1.200. Beleza? Logo após, ocorreu uma nova venda da XP em cima da Isinvest, dessa vez com 600 ações, tornando o lote da Isinvest agora de apenas 1.100, tá? Então eu acho que esse vídeo explica de forma bem simples, bem concisa e direta o que é que acontece no Times in Trades. Então você vê a oferta que estava aqui e uma ordem a mercado, uma ordem agressiva que fez com que esse preço se movimentasse, tá bom? Vamos fechar esse vídeo aqui e vamos embora. Então, rapidinho, falando para vocês sobre o que a gente conversou hoje. A intenção desses vídeos é explicar o básico, o beabá do que é o tape reading. Eu acho que fica bem claro aí o que é que funciona, como que funciona, né? Como que é o book de ofertas, como que é o Times in Trades. Então, isso é bom deixar bem claro que foi apenas uma introdução, uma coisa bem simples para quem realmente não sabe nada, está querendo entender o iniciozinho do tape reading. Obviamente existem várias estratégias para usar o tape reading e essas estratégias eu vou comentar nos próximos vídeos. A observação dos players, o comportamento dos players, a gente vai observar como que eles estão se comportando e o que é que eles estão fazendo, quem está fazendo o que. A identificação dos comportamentos repetitivos, né? Muitas vezes a gente vê a galera se comportando de forma repetitiva, isso cria padrões, isso facilita a nossa vida, nosso entendimento de como o mercado está funcionando naquele preço. Existem também estratégias para identificar robôs, que isso ajuda demais na hora de fazer com que a gente defina para onde o mercado vai ou como a gente vai operar. Uma coisa muitíssimo importante é como unir a análise técnica com o tape reading. Isso também eu vou comentar nos próximos vídeos. Voltando ao que eu disse mais cedo, isso aqui é meramente uma introdução ao tape reading para que vocês entendam o que é o book, entendam o que é o Times in Trades, entendam essa dinâmica de como que funciona. Então, galera, podem deixar sugestões sobre os próximos tópicos, tá? O que vocês queiram falar. Fiquem à vontade para também fazer perguntas. Podem mandar suas perguntas e explicarem suas dúvidas. Eu estou aqui para ajudar vocês e tentar melhorar ao máximo esse entendimento de vocês sobre o tape reading. Então, lembrando sempre que existem 3 grandes pilares para um trader de sucesso. Um deles é a técnica, o segundo eu acredito que é a disciplina e o terceiro é a parte psicológica. Então o trader tem que ter esses 3 pilares muito bem fomentados para que ele seja um trader de sucesso. Então esse foi o nosso primeiro vídeo que fala um pouquinho de tape reading, explicando o beabá do tape reading para você que não sabe nada. E pode se inscrever no canal, que aí sempre que rolar um vídeo novo vocês vão ver. Eu vou sempre estar colocando vídeos aqui sobre dicas de mercado, o que é que está acontecendo todos os dias. Quando a gente identificar um player fazendo um tipo de operacional que seja fácil para que vocês entendam, eu vou filmar a tela, vou gravar isso para postar um vídeo para vocês explicando o dia a dia de como operar o tape reading. Beleza? Meu nome é Marel Simões, eu sou professor e gerente da LVL Trading de Salvador e um forte abraço.